Oi, gente, tudo bem? Eu queria falar um pouco hoje sobre a capacidade negativa, né? Que também é um dos assuntos que a gente geralmente aborda, né? Quando eu faço as supervisões, tem baseada em algumas angústias de alguns colegas que estão iniciando, né? E é importante a gente mencionar esse momento, né? Que acontece em sessão. Então, mas antes, seria importante, antes de eu falar da capacidade negativa, que é o tema desse vídeo, é importante você ver o outro vídeo que fala sobre o silêncio em análise, para fazer sentido, tá bom? Então, pensar nessa capacidade negativa, que esse termo foi, na verdade, criado por Bion, né? Ele era o principal seguidor da Melanie Klein. Que diz, né, a respeito da capacidade que o analista deve ter de suportar o não saber. Então, todos nós que trabalhamos com a clínica psicanalítica, né, a gente tem essa ânsia, né, de querer entender tudo, saber tudo, né, entender mais sobre aquilo que o paciente está falando, fazer as interpretações, né, demonstrar para ele coisas que ele ainda não viu ou não sabe ainda, sobre os quais, né, ele ainda não refletiu, né, e que vão fazer de alguma forma entender melhor uma situação, né, dele ali, ou ele depois ter um insight. E muitas vezes o tempo vai passando, sessões vão acontecendo e o analista não consegue pensar em nada, não tem nada para falar, não pensa em nenhuma relação, né, entre o que o paciente está dizendo, né, e outros conteúdos. O fato de não saber o que é que está passando na sessão pode despertar no analista aí uma angústia, né? Porque o ser humano em geral, ele não gosta do vazio, né? Da falta de resposta, da falta do preenchimento aí. Mas algumas pessoas sentem, né, uma espécie de pavor diante dessa situação. E isso acontece muito com analistas que estão começando, né, que querem demonstrar, eles acreditam muito que precisa, né, demonstrar o saber ali, demonstrar serviço, ou quando o analista ele é muito exigente consigo mesmo, né, um perfil mais narcísico, e aí fica naquela aflição, né, se sentindo numa obrigação de encontrar o que falar, ou ter que dar uma interpretação, né, ou demonstrar algum tipo de saber ali para o paciente. E se sente que se não fizer isso, eles não estão produzindo, né? Eu não sei, não tô sabendo, tô com dificuldade, fica no sofrimento, né? Tem até alguns colegas, né, que estão em supervisão, que já fizeram supervisão, que mencionaram justamente essa angústia, né, que no final tem que e pacientes também, que falam que o analista tinha que trazer algum tipo de fala ali para confortar ele, né, e na verdade não precisa, né. Bion diz que o analista que consegue suportar o não saber, né, ele possui uma capacidade negativa. E o que é, né? Essa capacidade de ficar no vazio mesmo, né? Se o analista ele não tem essa capacidade, né, suas interpretações terão uma validade e uma finalidade diferente, né? Não terão mais aquela finalidade de realmente interpretar, mas de aliviar não só a angústia do paciente, mas principalmente, que a gente está falando aqui para os profissionais, né? Principalmente a própria angústia. Então, às vezes precisa, e isso pode acabar, inclusive, atrapalhando, né? Porque eu tô tão preocupado em preencher algo que eu esqueço de analisar. Eu quero dizer uma frase de impacto, eu quero dizer uma frase de efeito, mas aí eu esqueço o papel principal, que é analisar, né? Então, às vezes, se o paciente diz assim, que acontece muito, vou dizer comigo agora. E aí,
Você não vai falar nada? E esse momento pode ser muito importante. Você pode ter um material a acolher nessa fala dele, né? Eu tô aqui falando, ou eu tô aqui falando um monte de besteira, nada a ver, né? Tipo, nada a ver. E aí, nesse momento, ele deve estar tão angustiado com esse monte de coisa que ele tá falando, que talvez ele esteja pensando que eu tô sentindo isso. E aí, nesse momento, pode ser um material onde eu vou dizer pra ele: você acha que de repente eu tô pensando que não tem nada a ver com o que você tá falando, né? Então, às vezes, umas interpretações forçadas, elas não levam a lugar nenhum e elas podem prejudicar. Então, é preciso esperar, né? Análise é um processo de construção, né? E existem consultas, pós-consultas, né? Que no final vai seguindo, vai fechar algo conclusivo, mas precisa ter essa espera, né? A interpretação, ela aparece depois, né? Em outra consulta, que você vai entender aquela outra fala, aquele outro discurso que foi, né, mencionado ali. É claro que tem alguns pacientes, né, que mais regredidos, e isso eu mencionei lá no outro vídeo, por isso que é importante assistir sobre o silêncio, que eles não suportam, né, esses pacientes mais regredidos, eles acreditam que a gente tem alguma coisa muito importante para falar, né, eles têm aí essa dificuldade de suportar o silêncio, de suportar esse vazio, né, muito embora aí o silêncio possa ser muito necessário, né, muitas vezes, né, porque a gente neste momento pode entender também essa angústia, né, o silêncio nas consultas. Nesses casos, o analista ele pode demonstrar, né, que está prestando atenção, sem precisar dizer muita coisa, mas ele pode, com o olhar, né, esboçar alguma coisa, balançar a cabeça, né, para esse paciente não entender que ele está se sentindo sozinho diante de alguém ali na escuta, né, porque esse é o maior sofrimento, né. Então você pode balançar a cabeça, dizer que você está entendendo, né, questionar, fazer uma pergunta ou outra, para existir um mínimo de interação, né, para que essa angústia de alguma forma seja aliviada, né, mas não que você vai precisar preencher esse vazio, né, você não tem nenhum tipo de obrigação de finalizar com uma fala ou uma interpretação elaborada, não tem, né, às vezes o paciente ele fica impaciente, né, e questiona também o analista, né, quer saber a opinião, o que você acha? Você acha que ele fez isso por causa disso? Né? Você acha que ela agiu assim comigo porque aconteceu isso? Você acha que a minha mãe? Você acha que o meu pai? Você acha que eu faço isso por causa disso? Né? Ele quer escutar a sua interpretação, né? E se o analista não tiver o que falar, tudo bem. Se ele tiver o que falar, diga, né? Mas não precisa necessariamente ser uma obrigação e preencher aquilo, né? O importante é o analista saber que ele pode ser capaz, né, de dizer para o próprio paciente que não sei dizer agora para você, né? Mas depois isso tudo vai fazer sentido e tudo bem, né? Então a capacidade negativa é justamente a capacidade de você entrar num universo, num momento onde você precisa ser capaz de saber que não sabe, né? De entender que não sabe. Você não tem nenhum tipo de obrigação de saber naquele momento, né? O momento da escuta é o momento de interpretar, mas fazer através da análise mesmo, né? Não precisa ser necessariamente um preenchimento, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter contribuído e até mais.